bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Márcia Cristóvão e eu tenho um grande prazer de estar aqui com você hoje para iniciar uma jornada em direção à capacidade, habilidade, desenvoltura para falar em público. Quando a gente pensa em falar em público, vem a ideia de que é falar para grandes multidões. Bom, se é esse seu objetivo, bora lá! Bora juntos, de mãos dadas, em direção ao seu alvo. Mas falar em público, às vezes o público são 2 pessoas, 3 pessoas, a sua pequena equipe de trabalho. O público pode ser o seu entrevistador numa situação de entrevista de emprego. De qualquer maneira, falar em público requer de nós algumas habilidades que, quando bem desenvolvidas, quando adquiridas, quando você reconhece o caminho das pedras, por assim dizer, faz toda a diferença. Uma das formas interessantes era perceber o primeiro ano do ano. Eu já atuo na área de desenvolvimento humano há 3 décadas. Eu sou psicóloga, antes de atuar como psicóloga, já atuava como professora de crianças, adolescentes. Então, falar para públicos de diferentes números tem sido uma experiência de vida muito prazerosa para mim. Eu sei que para algumas pessoas isso passa por um quê de sofrimento, mas se você tem desejo, se você deseja a experiência de poder ter desenvoltura, falar com o público, encantar pessoas através da sua capacidade verbal, então o seu lugar é aqui comigo nessa nossa trajetória. Além do curso de psicologia, eu também tenho várias formações, dentre elas em neurociência, eu sou uma neuropsicóloga, e também em programação neurolinguística. E é na vertente, no cruzamento dessas 3 áreas, dessas 3 ciências, tão importantes, tão reconhecidas, a psicologia, a neurociência ou neuropsicologia e a programação neurolinguística, é que eu vou caminhar com você e te apoiar a alcançar habilidades extraordinárias para falar em público com habilidade, desenvoltura, estratégia e assim atingir seus objetivos, entendendo que não importa se o seu alvo é falar para o público de multidões ou se o seu alvo é falar para o público de uma pessoa numa situação, por exemplo, como dito anteriormente, de entrevista de emprego. Muito bem, hoje eu quero abordar um tema da alquimia. Eu sempre gostei dessa palavra, é um termo que me deixou sempre, desde a adolescência. Quando eu escutei pela primeira vez essa palavra, ela me soou de uma forma diferente aos meus ouvidos e eu pensei, gente, que coisa extraordinária. Eu fui entender, o alquimista eram os cientistas da Idade Média, né? Quando não existia todo esse conhecimento que nós temos hoje do desenvolvimento das ciências. Mas o alquimista era alguém que enxergava para além daquilo que estava posto. Ele não aceitava que o que estava posto era o que era e ponto final. Não. Ele entendia que existia um algo a mais. Que se fosse manipulado um elemento aqui agora, esse elemento, quando manipulado, poderia ser transformado em algo. Daí a fala, né, de transformar um metal como ferro, um metal não nobre, em ouro, um metal nobre. Existem muitas conversas aí. Desde aquelas que dizem que os antigos alquimistas, aqueles cientistas do início da Idade Média, né, aqueles que estavam praticando ali o que seria o berço da nossa ciência moderna, desde a fala de que alguns deles queriam e realmente achavam que era possível transformar ferro em ouro, metal não nobre em ouro, até o entendimento de que muitos deles falavam disso de uma forma simbólica. Bom, eu evoco aqui para nós a ideia dos alquimistas e hoje, nessa nossa videoaula, nesse nosso encontro, eu quero te dizer que você pode se tornar um alquimista das palavras. A ideia central da alquimia é algo não nobre, algo que parece banal, algo que parece sem importância, quando visto, olhado, percebido, estudado com uma atenção especial, pode se transformar em algo extraordinário. Captou a ideia? Essa é a ideia. Eu me lembro que desde criança eu era reconhecida, né, pela minha família, sobretudo, né? A criança ela é vista sobretudo pela família, mas pelos amigos da família, enfim, como uma criança muito falante, né? Que gostava de tirar foto, gostava
assim dizer, do holofote. Sempre adorei. Não podia ver uma câmera virada para mim. Se me davam atenção, eu gostava de conversar. Mas nós estamos falando de características de personalidade. Então, será que somente quem tem uma característica específica, como gostar de falar em público, ter desenvoltura para falar, gostar de se socializar, ser eloquente, será que somente as pessoas com essas características têm potencial para serem ótimos oradores, para terem habilidade de falar em público, para terem habilidade de chamar para si a atenção de uma plateia e alcançar os seus objetivos através da sua comunicação verbal? Pensar assim equivaleria a dizer, dentro da linguagem de alquimistas, que só ouro vira ouro, quando na verdade nem vira, ouro já é ouro. Evocando essa sabedoria dos alquimistas, eu quero te dizer que mesmo que você tenha sido uma criança tímida, mesmo que você tenha dificuldade de se colocar verbalmente, tenha dificuldade de se pronunciar, ou por timidez, ou por achar que não tem muita habilidade, ou qualquer outra que seja a questão que passa aí na tua cabeça, no seu coração, o que eu quero dizer é que existe dentro de você, dentro de mim, dentro de cada um de nós, características que, mesmo pequenas que sejam, elas podem ser bem analisadas, se estudadas, se trabalhadas para a transformação, elas podem se transformar em ouro. Nós vamos conversar muito nessa sequência. Esse é um primeiro passo de uma jornada que está por vir. Este é o primeiro passo de uma jornada que está por vir. E nessa jornada, eu te garanto que você vai descobrir esses pequenos elementos que fazem parte de quem você é e que vão te ajudar a alçar grandes voos, que vão te ajudar a transformar metal não nobre em ouro, entendendo aqui o ouro como a sua habilidade de falar em público, como a habilidade de ser um orador, de encantar plateias, de transformar a vida das pessoas através da sua comunicação verbal, ou, minimamente, de transformar a sua vida através da comunicação verbal. Esse é um tema de grande relevância. Pode ser que você que chegou aqui agora nesse vídeo já tenha esse desejo de falar em público e de melhorar as suas habilidades para isso. Bom, então você já veio buscando. Mas pode ser que você chegou aqui nesse vídeo, tá aqui me escutando um pouquinho, querendo saber quem é essa Márcia Cristóvão que tá falando comigo, do que essa mulher tá falando, e você ainda não pensou sobre a relevância de se transformar em um melhor orador, em um melhor comunicador. Então eu quero aproveitar e contar para você algumas estatísticas interessantes. Deixa eu procurar aqui no meu material, porque número é melhor a gente falar o que está escrito no papel, não é? Vamos lá. E de acordo com os estudos feitos por essa associação, a comunicação ineficaz é a principal causa dos conflitos no local de trabalho. Eles colocam um percentual de 80% dos problemas organizacionais. Gente, 80% é muita coisa. Se a gente pensar que sobra 20% para as outras questões que geram conflito e atrito, dentre elas as questões, às vezes até de dificuldade de relacionamento, por incompatibilidade de jeito de ser, 80% dos problemas no ambiente de trabalho estão associados à comunicação equivocada. Pense. Uma outra estatística interessante é da Universidade de Harvard, que eles fazem uma pesquisa sobre o sucesso e o fracasso dentro de entrevistas de emprego e eles chegaram ao número de 85% do sucesso. Ele está relacionado à capacidade de verbalização. Apenas 15%, um percentual muito pequeno, está ligado à capacidade técnica. Tinha um quadro da escolinha do professor Raimundo e um personagem extraordinário, eu achava muita graça dele, o Enrolando Lero, né? Porque era alguém que não sabia as respostas, mas tentava enrolar o professor. Lógico que ele não tinha muito sucesso e acabava não conseguindo o seu objetivo final, mas a ideia por trás ela é extremamente interessante. Veja, a pessoa pode, não tendo tanta capacidade técnica, o João e o José. O José tem uma capacidade técnica muito menor do que o João para conseguir o emprego. Mas como a capacidade de verbalização do José é muito maior do que a do João, o João, mesmo sendo a pessoa mais indicada para o cargo, por ser conhecedor das habilidades técnicas para o cargo, ele estudou, ele tem conhecimento, mas ele não conseguiu verbalizar.
Poxa vida, 85%, de acordo com essa pesquisa de Harvard, 85% do sucesso numa entrevista de emprego diz respeito não à capacidade técnica, mas à capacidade de verbalização. Pasmem. E a gente tem uma outra pesquisa que fala de relacionamento conjugal, que mostra que as habilidades de comunicação estão como o topo, o mais importante da habilidade de relacionamento conjugal. E que quando um casal tem entre um e outro uma inabilidade comunicacional, nisso nós temos a maior incidência de divórcio. Não é incrível isso? Eu sei que esse não é um tema novo, que você já ouviu falar disso inúmeras vezes, você até possivelmente já falou dessas questões, mas essas estatísticas apenas nos chamam a atenção para a relevância de nós estarmos aqui juntos e caminharmos juntos nesse objetivo de desenvolver as suas habilidades de ser um melhor comunicador e mais, de encantar as pessoas através da sua comunicação. Transformar metal não nobre em ouro. Essa é a ideia. Eu começo te perguntando, que habilidades você tem e de repente nunca parou para refletir que isso é uma característica que faz sim diferença em você. Vou citar um exemplo. Eu sempre fui muito risonha. Desde criança eu era considerada barulhenta por brincar muito, naturalmente, mas por rir muito alto também. Essa é uma característica de algumas pessoas da minha família, de dar boas gargalhadas. E isso era algo natural para mim, uma característica sobre a qual eu nunca tinha parado para pensar. Quando eu me tornei professora na universidade, na PUC Goiás, eu fui professora na PUC Goiás, do curso de psicologia durante um bom tempo. Então, quando eu me tornei professora, eu já ministrava aula antes, eu já ministrava palestras antes, mas quando eu me tornei professora, a minha visibilidade aumentou. E eu comecei a receber mais feedbacks sobre o meu repertório comportamental quando eu estava diante de uma plateia, quer numa situação de palestra, quer numa situação de sala de aula. Bem, e as pessoas começavam a falar para mim com um número maior de vezes, né, com maior incidência, sobre o fato de eu sorrir, né, de eu sorrir muito durante as minhas palestras, durante as minhas aulas. Aquilo era tão natural para mim que parecia algo bobo, banal, né? Geralmente a gente acaba achando que algo banal, por ser muito comum, muito corriqueiro, é bobo, mas não é não. Eu levei um bom tempo para poder compreender que sorrir muito, que ministrar palestras e dar uma risada durante uma palestra, contar uma coisa engraçada ali no meio da conversa, numa sala de aula, no meio de uma exposição de um conteúdo. Eu demorei um tempo para entender que aquilo era um poder. Olha só, talvez você me escutando agora, você fala, Márcia, mas que bobeira, isso é óbvio. Óbvio para quem? Quantas coisas são óbvias para alguém que te vê, né? Talvez se eu te conhecesse agora, eu falaria para você umas 3, 4 características suas que para mim parecem óbvio. Mas é óbvio que isso é um potencial de sucesso para você como um comunicador. E você vai olhar e vai dizer assim, não, isso é banal, isso é corriqueiro. Entende o que eu estou querendo dizer? E onde eu estou querendo chegar? Quando eu descobri que isso era a capacidade de sorrir e de fazer os outros sorrirem, era uma habilidade importante, que sorrir durante uma palestra representava um potencial de encantamento da plateia, gerava uma empatia e trazia a plateia para junto de mim, então eu compreendi que aquilo era uma técnica. Eu pude inclusive pesquisar e estudar e descobrir que muitos teóricos falavam sobre isso, falavam sobre a habilidade de usar o bom humor, o sorriso, a expressão facial de alegria como potencial atrativo do público. Mas isso veio mais tarde. Então, com base nessa ideia, eu te faço essa pergunta. Quais seriam características que você tem, que são características do seu jeito de ser? É tão simples para você isso, que é quem você é sem pensar que você é. Eu não penso que eu vou contar uma piada, eu só conto. Eu não penso que eu vou dar uma gargalhada, eu só dou gargalhada. Aliás, de vez em quando eu tenho até que cuidar para que eu não faça, porque é tão natural fazer, que pode ser que às vezes eu até passo da medida, então tenho que até me cuidar para não fazer tanto quando eu acho que o público não é apropriado para isso. Percebe? O que é muito natural, que vem para você com muita facilidade. Talvez seja um bom momento para você dar uma pausa nesse vídeo e fazer essa relação, ou, se você não quiser,
Entenda que essa é uma tarefa para você fazer daqui a pouco. Não necessariamente para você sentar aqui e faz a lista, não. Uma tarefa para você pensar. Dentro do consultório de psicoterapia, né, uma das áreas com as quais eu atuo na psicologia é como psicoterapeuta, muitas vezes eu falo para os meus pacientes, olha, leva isso para a semana, deixa esse tema reverberar na sua mente ao longo da semana. Então, deixa essa pergunta reverberar na sua mente ao longo da semana e vai tentando buscar. De repente, você pode até perguntar para as pessoas que te conhecem, olha, me diz, fulano, quais são as características que você vê em mim que são fortes, que são marcantes? Eu falei de sorrir no palco, de contar piadas no palco, mas essa não é a única forma. Algumas pessoas são sérias. Não estou falando de cara feia, né? Não é nesse sentido de ficar de cara feia, porque de cara feia, em geral, a gente não atrai ninguém se a gente faz cara feia, né? Se a gente faz cara de bravo, assim, cara de que não quero amizade, em geral isso não atrai ninguém. Mas assim, uma fisionomia séria. Algumas pessoas são extremamente atrativas para o seu público justamente por passarem um posicionamento de seriedade, principalmente dependendo do tema que você vai abordar, pode ser que esse seja o seu grande diferencial. Tá? Então, quando eu falei de sorrir, não significa que seja esse lado, pode ser o outro lado da moeda, ser uma pessoa mais séria. Que características você tem? O que é forte em você? O que é natural em você? Reflita sobre isso. Pergunte para as pessoas. Às vezes nós temos verdadeiros potenciais guardados e nós ainda não entendemos que se olharmos para eles, se trabalharmos com eles de uma forma cuidadosa, atenciosa, nós vamos criar essa alquimia, transformar um metal não nobre, ou seja, algo que é simples, até banal, de tão simples e corriqueiro que é, em um metal nobre, em algo extraordinário. Ouro, por que ouro? Porque brilha, porque o ouro representa poder. Então você pode, com esse algo simples, que é seu, criar um posicionamento de público que vai gerar para você o brilho que você quer. Gostou da ideia? Eu gostaria de saber qual que é a sua lista. Se você quiser compartilhar, vai ser um prazer poder ler, saber da sua lista. E esse é um primeiro passo para a nossa alquimia. O segundo passo para a nossa alquimia, e nós podemos aprender muito com os alquimistas da Idade Média, é que eles eram estudiosos. Nós não saímos do ponto A ao ponto B sem algum tipo de investimento. Sabe, às vezes a gente tem uma ideia de que as coisas acontecem assim. Algumas coisas vêm para nós por sorte. Pode ser que você tenha encontrado esse vídeo por pura sorte. Você nem estava pesquisando esse tema e o vídeo veio. De repente você nem estava pensando no tema de se tornar um palestrante, um comunicador de maior eficácia, um encantador do público, um alquimista das palavras. Às vezes você não estava pensando sobre isso. E por sorte o vídeo chegou para você e agora abriu uma janelinha. Opa! O que o universo está querendo me falar? O que o universo está querendo me falar agora nesse momento que eu estou aqui conhecendo essa tal de Márcia Cristóvão? Essa mulher que está me falando da alquimia, da capacidade de transformar habilidades simples em habilidades extraordinárias no ambiente da oratória, da comunicação. Pode ser? Sim, algumas coisas até nos acontecem por sorte, mas transitar entre o ponto A e o ponto B com eficácia, com assertividade, diz respeito a debruçar sobre uma prancheta de análise e estudar. Os alquimistas nos trazem esse entendimento. Muito da ciência moderna que nasceu depois da Idade Média surgiu a partir dessa mentalidade estudiosa, desses seres humanos extraordinários. Eles estavam perseguindo ideias extraordinárias. Eles buscavam a pedra filosofal. Eles buscavam o elixir da juventude. Eles também se davam mal. Um imperador chinês, por exemplo, tomando aquilo que aquele alquimista do seu reino julgou ser o elixir da eterna juventude, Mercúrio. Morreu rapidinho, né? Existem outras histórias aí de alquimistas buscando o elixir da juventude e que acabaram desenvolvendo a pólvora. Olha de onde vem a pólvora, hein? Alguns desastres aconteceram, mas havia dedicação, havia estudo
estudo. E é isso. O estudo vai pavimentar a nossa trajetória para nós atingirmos os nossos resultados. Uma pessoa que deseja falar bem, que deseja se comunicar bem, que deseja encantar pessoas através da sua comunicação, pode de repente olhar para um ótimo comunicador e pensar: ai, esse aí nasceu virado para a lua, esse aí nasceu com sorte. Gente, sorte pode ter uma parcela de sorte, mas tem uma parcela muito maior de esforço, de dedicação, às vezes até de alguns tombos, como o conto histórico dos alquimistas, né? Não precisa ser tombo também, como os que eu contei lá, né? Que morreu lá ingerindo mercúrio, ou que morreu na explosão do laboratório, não precisa ser algo tão trágico assim. Mas existe esforço, existe um suor, às vezes lágrimas, né? Existe uma trajetória. Se você olha para um grande orador, para um grande palestrante e pensa que aquilo foi uma questão de sorte, que ele nasceu com aquela habilidade, alguns até nasceram com potencial já, de repente já gostava desde criança de falar, né? Como eu citei o meu exemplo, mas não necessariamente. Se você pensa num Silvio Santos, nossa, que comunicador extraordinário, Silvio Santos. Você pode não gostar dele por N motivos, mas não dá para negar que ele é um excelente comunicador. Mas, gente, olha o laboratório desse homem. Desde a época em que ele falava com o público, né, vendendo ali na rua os objetos, imagina quanto laboratório esse homem fez, quanto estudo ele fez para dar conta de vender as meias que ele vendia como camelô. Fazer cada salto, cada pequeno salto que ele deu, cada grande salto que ele deu, foram caminhos, jornadas extraordinárias. E é por isso que eu te convido para caminhar aqui comigo. Nessa nossa trajetória, aqui neste canal, aqui nesse espaço, um espaço 100% dedicado para que eu te apoie a caminhar de uma forma mais assertiva, mais produtiva, criando as habilidades de um ótimo comunicador, criando as habilidades de um encantador de plateias, mesmo que seja a plateia de um só. Porque um ótimo comunicador, ele se comunica com se comunica com 10 mil. E a habilidade é a mesma, não tem diferença. Você encanta você encanta 10 mil. A habilidade, lógico que existe diferença entre falar para públicos maiores ou menores, mas a habilidade de base é a mesma. E eu marco com você um encontro e eu me comprometo com você a estar aqui todas as semanas trazendo conteúdos muito relevantes, conteúdos advindos da psicologia, da neurociência, da programação neurolinguística. Estou citando a intersecção dessas três áreas, mas ao longo dessas minhas 3 décadas de caminhada, muitos são os estudos que eu tenho feito e que são apoiadores para o desenvolvimento dessa área, que eu estou aqui abrindo com vocês esse canal, essa conversa, esse bate-papo, essa prosa em direção ao seu sucesso, em direção à sua construção. Então é para isso que nós estamos aqui. E eu quero te convidar. Então você já aproveita, se inscreve no canal, dá o like aqui para o YouTube saber que você está curtindo a experiência, para que ele possa entregar para você os avisos, né, dos vídeos que serão postados aqui ao longo dos dias. Então eu me comprometo com você a te apoiar, te ensinando técnicas, estratégias, trazendo o melhor dessas ciências para que o seu estudo te torne um alquimista de sucesso. Então, passo 1, vamos lá, anota aí. Passo 1, reconhecer as suas características mais básicas, mais simples, aquelas que você até ignora. É tão simples que você não parou para perceber que é uma característica importante que você tem. E entender que essas características, por mais que elas sejam simples, elas têm o potencial de serem transformadas em ouro. Passo 2, o estudo, a dedicação. A jornada do alquimista é uma jornada de dedicação, de muito estudo. Às vezes, de algumas situações difíceis, desafiadoras. Quem nunca passou por um fracasso? Quem nunca passou por um fracasso não alcançou sucesso ainda. O verdadeiro sucesso ocorre para alguém que já percorreu toda uma trajetória. Quem nunca subiu num palco e passou por alguma situação inusitada, às vezes desconfortável, desafiadora, poxa vida, eu já tive experiência de estar em sala de aula, né, quando eu era professora na PUC Goiás, e aluno me desafiar, dizendo assim: professora, eu quero falar uma coisa, diga, fique à vontade, eu quero te dizer que eu odeio a sua aula. Ai, meu Deus do céu, que tragédia! Eu queria derreter
bater no chão, eu queria desaparecer, eu queria evocar uma magia qualquer para eu virar fumaça ali naquele lugar. Gente, que desagradável. Porém, fazia parte. Quem já foi professor universitário sabe que esse não é um território muito simples, né? Que a gente enfrenta algumas situações muito desafiadoras. Depois eu fui entender, aquela aluna estava passando por um problema muito sério e ela precisava descarregar em alguém aquela energia emocional que ela estava vivendo, e eu fui o Cristo da vez, né? Eu fui a pessoa que ela pegou ali para pancada naquele momento. Não tinha a ver com o fato da minha aula ser ruim, porque eu tinha o feedback do restante da turma de que a aula estava ok, de que eles estavam acompanhando o conteúdo, de que estava agradando a turma, né? A turma depois veio até se desculpar em nome da colega, enfim, né? Eles que vieram me contar depois o motivo pelo qual, de acordo com a percepção deles, aquela colega teve, entre aspas, aquele surto naquele momento. Minimamente, mesmo que minha aula fosse péssima, teria sido inadequado falar comigo daquela forma agressiva na frente de todo mundo, né? Mas nem era o caso de que a aula não estivesse sendo boa de acordo com o restante dos 50 alunos, né? Era uma turma, assim, nessa média de 50, 55 alunos. Mas veja, quem nunca passou por uma situação desafiadora, né? Aquilo, acho que, para mim, foi um exemplo do meu laboratório químico explodindo. E com isso, gente, eu fui aprendendo a lidar com um público difícil, por exemplo. Eu tive inúmeras experiências de trabalhar com treinamentos, palestras para grupos de profissionais que não estavam muito dispostos para aquela experiência. Então, dentro, por exemplo, da Saneágua, a empresa de saneamento de Goiás, então ministrar treinamento para aqueles funcionários que são, como eles mesmos se autodenominavam, cavadores de buraco, né? Então, gente, o que era o universo deles? O universo deles era ir para a rua com uma picareta e furar o buraco para resolver o problema ali, ou da água, ou do esgoto. E aí, de repente, aqueles homens da força bruta estavam pela empresa sendo colocados numa sala de aula para escutar uma mulher falar de um tema que na cabeça deles não tinha relevância. Tinha relevância? Lógico que tinha. A empresa havia me contratado porque aquele tema era relevante, mas para aquele público, com aquela característica, com aquela cultura, com aquela vivência, aquilo não era relevante. E foi extremamente desafiador chegar no coração deles, chegar no entendimento deles, às vezes até chegar no inconsciente deles e tirar de lá uma conexão. Então, aquela Márcia, professora na universidade, que encarou aquela explosão do laboratório com aquela aluna, né, dando aquele piti na frente de todo mundo, me deixou envergonhada, mas aquilo foi me preparando, né, deixando minha casca mais grossa, por assim dizer, me gerando habilidade para que eu pudesse depois enfrentar públicos desafiadores. E aí não era né, era a sala toda com pessoas, talvez ali numa turma de 30, 40 pessoas, para que ele era um mini curso, esse que eu estou citando agora era um mini curso, não era nenhuma palestra, eles teriam que passar comigo um dia todo, e daqueles, né, 30, 40 pessoas, talvez 5 tivessem interessadas. Mudou a proporção, né? Mudou muito a proporção. Então, esse espaço é um espaço de laboratório, de estudo. A alquimia se dá quando a gente debruça sobre essa prancheta de análise e vê os elementos, analisa os elementos, e eu quero te ajudar. Eu quero te segurar pela mão, eu quero ser sua parceira nessa caminhada. Me permita ser sua parceira nessa caminhada? Topa o desafio? Eu topo do lado de cá. Você topa daí? E nós vamos caminhar juntos em direção a esse aprendizado. Estou gostando, hein? Já temos o entendimento do laboratório, da necessidade de estudar os elementos, já temos o entendimento da necessidade de você se conhecer, de você se estudar. E aí eu quero trazer um terceiro elemento para nós fecharmos essa nossa prosa de hoje. O terceiro elemento é a fé. O entendimento de que algo vai acontecer, de que a transformação vai se realizar. Sabe que um dos principais problemas que um ser humano pode ter é a falta de fé nele mesmo e no que está por vir. Bom, a bem da verdade, é muito difícil acreditar em algo que está por vir se eu não acredito inicialmente em mim mesma. O amor próprio e a fé em si próprio são as bases necessárias para criar a plataforma do amor ao próximo e da fé no mundo. Se eu tenho esse olhar para mim, com um olhar de amor, com um olhar de acolhimento e com um olhar de fé, então eu posso construir esse olhar para o mundo como um olhar de amor, de acolhimento e de fé. Veja que esses alquimistas
na Idade Média, eles tinham pouca conexão com todo o conhecimento da modernidade. Na verdade, muitos tinham por pura intuição. Mas todos os elementos que nós temos hoje, como os laboratórios da modernidade, os aparelhos da modernidade, quanta coisa é possível entender. Se nós pensarmos na própria neurociência, como que ela começou? Ela começou a partir dos acidentes. Um belo momento, aliás, para aquela pessoa, não foi um belo momento, foi um terrível momento. Houve uma explosão de uma dinamite, a explosão lançou um ferro, um pedaço de ferro, e esse pedaço de ferro perfurou o lobo frontal e, através do que ocorreu com essa pessoa, do repertório comportamental dela que foi mudado, depois de sofrer, né, esse traumatismo craniano, onde ele perdeu parte de massa encefálica do lobo frontal, foi que começou todos os estudos acerca do funcionamento do lobo frontal e de como ele é o executor, como ele é o maestro de todo o restante do cérebro e de como ele é o determinante do nosso repertório comportamental. Um acidente levou a esse início de compreensão. Na modernidade, a gente põe uma pessoa sentada num aparelho que está ali medindo, né, o funcionamento do cérebro, vendo as sinapses em tempo real e essas sinapses sendo transformadas em luzes, né, em um aparelho. E você pede para uma pessoa assim, agora comece a orar, fazer preces, falar com a divindade, e ela começa lá a fazer as preces dela, e os cientistas então detectam que existe uma área do cérebro que é chamado do centro de Deus no cérebro, que a habilidade de fé, a habilidade de orar, a habilidade de interceder, a habilidade de conversar com Deus, ela realiza sinapses bem específicas. Olha que maravilha! Não é preciso mais de um acidente para a gente saber o que está acontecendo no cérebro. Veja, aqueles alquimistas não tinham esses aparelhos modernos que nos mostram coisas, mas eles acreditavam, mesmo antes que essas coisas pudessem ser comprovadas, através desses aparelhos. E eu trago, dentro desse tópico, essa reflexão para você. Se tornar um palestrante, um comunicador eficaz, que gera sucesso, onde você possa persuadir pessoas, onde você possa convencer pessoas, onde você possa mostrar para as pessoas o que você de fato deseja mostrar para elas, né? Porque é chato, né? Quando a gente fala uma coisa e o outro entende outra. É muito ruim isso. Além de ser desafiador, é desgastante. É muito desgastante. Então, se você quer se tornar essa pessoa que será entendida de uma forma assertiva, se você quer encantar pessoas com a sua comunicação, tudo isso é possível. Você pode começar a se enxergar dessa forma, pelos olhos da fé. E os alquimistas nos ensinam isso. Mesmo não tendo um aparelho que te coloque lá no futuro e faça com que você, indo para o futuro, se veja no futuro sendo essa pessoa, não tem esse aparelho ainda, não sei, daqui a pouco cria um aparelho, que uma máquina do tempo que te faça viajar para o futuro e ver o futuro pronto, pode ser? Por enquanto essa máquina do tempo está aqui, ó, é a tua capacidade de olhar para o teu futuro e desenhá-lo como você quer que ele seja. E se o que você quer que ocorra nesse futuro é que você seja essa pessoa que comunica com excelência e que encanta pessoas através da sua comunicação. Se o que você quer para o seu futuro é que você seja esse alquimista que transforma, através das suas palavras, a mentalidade das pessoas, então você pode evocar esse elemento, que é a fé, a capacidade de acreditar que sim, ferro vai se transformar em ouro. Que sim, nós vamos encontrar a pedra filosofal. Que sim, nós vamos encontrar o elixir da vida eterna, da eterna juventude. São ideias fantásticas, extraordinárias. E são ideias simbólicas, porque não necessariamente a pedra filosofal é um objeto. E não necessariamente o elixir da juventude é algo que você bebe para não envelhecer. Mas são ideias que nós entregamos. E ao entregar essas ideias, nós transformamos vidas. Sim, através de uma palestra, através de uma fala que você profira para uma pessoa, um grupo de 3 pessoas ou uma multidão de 10 mil, você pode transformar vidas de maneira extraordinária. Uma das experiências mais gratas que eu tenho na minha existência é de, ao final de uma aula, às vezes uma aula dada numa universidade ou ministrada em cursos livres, né? Ou uma palestra ministrada nos mais diferentes ambientes, igrejas, empresas, enfim. Uma das experiências mais gratas que eu tenho é de quando no final de um evento como esse, uma pessoa vem e me procura no particular e diz: Márcia, você disse hoje uma coisa que transformou a minha vida.
Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Porque eu fui ali cumprir uma missão. Eu fui ali contar algo. E muitas vezes convidada, muitas vezes uma fala encomendada, né? A empresa me contratou para ir lá falar daquele tema. Mas além de entregar aquilo para o qual a empresa me contratou, estou lá como professor, entregando o conteúdo da ementa daquela matéria. Mas além de entregar aquilo que era a ementa da matéria, algo do que eu disse, na forma como eu disse, foi alquímico na vida daquela pessoa. Encontrou um espaço dentro dela, dentro da mente dela, dentro do coração dela e foi transformador. Não tem preço. Quando alguém me conta isso, é maravilhoso, é extraordinário. E se você nunca teve essa experiência, eu quero muito que você tenha essa experiência. Por isso estar aqui para mim é importante. Porque eu posso falar com as pessoas, encantar as pessoas, gerar transformação através das minhas aulas e das minhas palestras, sim. E eu tenho feito isso há mais de 3 décadas. Mas ajudar uma multidão de outras pessoas a se tornarem mais assertivos na fala. Então agora imagina o alcance disso. Isso me encanta o coração. Isso convence a minha alma, porque isso está na trilha do que eu entendo que é a minha missão. Se você compreende que a sua missão é também poder, através do proferir das suas palavras, gerar alquimia e transformação para as vidas, independente de qual seja o tema que você vai levar. Se você compreende que essa também é uma missão da sua alma, então vem cá, segura na minha mão aqui. Bora juntos, bora juntos. Vamos grudadinho aqui, vamos caminhar. Eu do lado de cá, trazendo para você todas as semanas um novo tema, um novo aprofundamento, uma nova dica. Você daí se autoanalisando, estudando, se desenvolvendo no seu laboratório alquímico e tendo fé, acreditando em si mesmo, transformando o seu potencial interno de autocredibilidade para que você então se torne mais assertivo no mundo. E dessa forma, juntos, nós vamos caminhar e vamos chegar longe. Vamos chegar onde talvez nesse primeiro momento você até possa duvidar um pouco, tudo bem, faz parte. Mas eu acredito que a nossa jornada vai gerar muito resultado. É um prazer ter você aqui comigo. Que bom que você ficou comigo até agora. E eu espero de verdade que nós sejamos parceiros nessa jornada em direção à habilidade de usar a nossa fala como alquimia transformadora para nós e para os outros à nossa volta. Beijo no coração e convida alguém para vir ver esse vídeo, convida alguém para seguir esse canal, convida alguém para nos seguir, nos acompanhar nessa trajetória. Vamos aqui criar uma pequena multidão do bem, uma multidão transformadora, uma multidão de alquimistas confiantes no potencial de transformação. Tchau, tchau!